boa tarde, Brasil. Eu sou o Capitão Abiel. E à minha esquerda, Oficial Yamagan. em frente de mim, Sou o irmão Gariel. nós somos Israel unido em Cristo. Somos Israel unido em Cristo. Falando coisas que estão na Bíblia que a igreja não fala. Ou não quiser falar. Okay? Hoje, vamos falar entendimento de João 3,16. Muito confusão você tem em igreja. João 3,16 é uma escritura que as igrejas han utilizado para confundir nossa gente. Gente que quiser fazer coisas para Deus, mas não pode porque está confundido. Veja João capítulo 8, versículo 32. Livro de João, capítulo 8, versículo 32. 2. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vai libertar de mentira, que sua igreja ha falado. Vai libertar de desesperação, depressão, que você talvez está Vivendo. Pelo que está passando. que está passando na sua vida agora mesmo. Ok? Agora, João 3,16, por favor. O livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, glória a Deus. Será a Bíblia. Fecha a Bíblia. Agora todo mundo está salvo. Não, irmão. Não, irmão. Um momento, para aí. Você tem que ler um pouquinho mais alto, antes. Vamos ver. Veja 9. Capítulo 9? Não, 3, João 3, versículo 9. Versículo 9, ok. João, capítulo 3, versículo 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Como pode ser que? Leia versículo 1. Um momento. Vamos começar desde o princípio. Sempre todo mundo fala: você tem que ler todo o capítulo. Não, eu não vou ler todo o capítulo, mas eu vou começar desde o princípio. Okay. O livro de João, capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Por que ele, sendo chefe de fariseu, por que ele tem que ir a Jesus à noite? À noite. Por que escondido? Pensa bem. Lê. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Você viu? Todo fariseu saiba que Cristo é filho de Deus, mas não por hipocrisia, por envidia. Inveja. Eles não quiserem estabelecer a Jesus Cristo como filho de Deus, o seu rabi. Entendeu? Lê. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Lê. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Porque ele está pensando para uma pessoa renascer outra vez. Você tem que regressar à sua mente de sua mãe. Não, isso não é o que Cristo estava falando. Cristo tem que explicar isso. Lê. Jesus respondeu: Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Leia outra vez. Jesus respondeu: Na verdade, te digo
que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora, que significa água? Que significa espírito? Veja água, Efésios 5, 26. Você vê a espírito, João capítulo 6, 63. Ok? Tem que, agora, eu vou ensinar como você pode ler a Bíblia. A Bíblia fala como ler. Depois que eles expliquem água e espírito, depois eu vou ensinar por que vamos a Efésio, por que vamos a João. Okay? Para explicar em João 3, versículo 5. Okay? Efésios, capítulo 5, versículo 26. Para santificar, purificando com lavagem da água pela palavra. Água é a palavra. Água é a palavra. Água é a palavra. Não a água que você limpa em banheiro, em chuveiro. Água é falando de água de palavra. Agora, eu falei chuveiro porque muitos de vocês vai a igreja para bautizar e tudo isso. E, amém, glória a Deus. Não, isso não é bautizo. O que é bautizo realmente? Um momento. This is what? 5:26, right? 5:26. Where's the one that says not by the water that's the one. Yeah, 1 Peter 3. 1 Peter 3:21. Isso mesmo. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Porque eu falei que não é água de bautizo ou água que você tem em chuveiro, em banheiro. Porque muitos de vocês que fazem vão para a igreja para bautizo. Logo, está molhado. Oh, amém, glória a Deus. Não é assim. Leia. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Bautismos, não de despojamento. Você escutou? Por bautizo, não que? Não do despojamento da imundícia Como da você carne. depoja de imundícia ou de coisa suja no corpo? É com água. Você tem que lavar com água. Agora, a Bíblia mesmo está falando que é bautizo verdadeiramente. Leia outra vez. Não de despojamento da imundância da carne, Go ahead. mas de indignação de uma boa consciência para com Deus. Como? Lendo a Bíblia com palavra. Isso é lavamento de bautizo de água de palavra. Entendeu? Com sua consciência, você lê. Oh, nossa, isso é o que Deus quiser que eu faça? Tá bom, eu não vou comer porco mais. Eu não vou comer outra coisa mais. Eu vou comer com o que Deus fala. Tá bom, ok. Levítico 11 fala disso. Não, I'm not gonna go there. Mas para que você leia que é o que é água. Ok? Go back to João 3, versículo 5. João, capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Água está falando de lavamento com a palavra de a Bíblia. Agora, que é esse Espírito? You got it? Yes, sir. João, capítulo 6, versículo 63. Yeah. O Espírito é o que vivifica. Espírito vivifica, leia. A carne para nada aproveita. Ou seja, a carne, não, esta forma estamos aqui, graças a Deus, mas isto não aproveita a nosso. Ok? Espírito é muito mais importante, leia. As palavras que eu vos dize são Espírito e vida. A palavra também é Espírito. Lavamento de água de a palavra de Deus. A palavra também dá vida a nosso por meio do Espírito. Isto é, a Bíblia é Espírito Santo. Não Espírito Santo, espanto, não. Você tem Espírito Santo na sua mão agora mesmo.
a livro, a Bíblia, a palavra é Espírito Santo. Isaías 28, capítulo 10. Por que nós leemos assim? Um pouquinho lá, um pouquinho... How you say to here and there? Aqui, lá. Aqui, Aquí y ahí. Lá. aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aí. Por quê? Porque nós em espanhol, aí e allá. Eu allí. Okay, you got it? Yeah. Good. Isaías, capítulo 28, versículo 10. Porque mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Go ahead. É ali. Ah. Ok. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. Agora, leia el 9. Versículo 9. A quem, pois, se ensinaria a ciência? A quem vai ensinar esta Bíblia? A quem? Pensa muito bem. A quem pertence a Bíblia? Eu vou falar a quem lhe pertence a Bíblia. Porque esta Bíblia não é para todo mundo. Você está muito, muito confundido disso. Esta Bíblia não é para o mundo inteiro. Esta Bíblia lhe pertence aos filhos de Deus. Somente. Leia. E a quem se daria a entender o que se ouviu? Como a quem vai a entender doutrina de Deus? A quem pertence a Bíblia? A quem vai a entender esta doutrina? Go ahead. Ao desmamado e ao arrancado dos seus. Ok? Por quê? Porque a Bíblia é seus. Tem coisa simples. Você quer falar de coisa de futuro e destruição e tudo isso. Em nome de Deus verdadeiro. Mas você não saiba o simples da Bíblia. Você não saiba coisa que é como leite. Por quê? Bebê toma leite, sim? Tá no peito, leite, bebê. Pode dar a bebê churrasco? Não. Por mais bom que você prepara churrasco, o bebê não pode comer churrasco. Hã? Agora bebê morto. Como você está aqui, lendo a Bíblia, coisa muito forte para você, muita informação, e logo morto no espírito. Por quê? Porque nós não tem a coisa simples como João 3,16, que vamos escutar, vamos falar um momento. Read that again. A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Good. Ao desmamado e ao arrancado dos seus. Você tem que ser arrancado de seus. Você tem que tomar, primeiramente, tem que tomar a coisa básica da Bíblia. Por isso eu tenho aulas de israelita, entendeu? Isso era primeiro. Falamos toda coisa que você tem que preparar para você ser israelita, entendeu? Logo, outra aula mais simples. Ok? Go ahead. Porque mandamento sobre mandamento. Mandamento sobre mandamento. Lê. Mandamento sobre mandamento. Outra vez, mandamento sobre mandamento. Go ahead. Regra sobre regra. Linha ou regra sobre regra. Regra sobre regra. Regra sobre regra, linha sobre linha. Um pouco aqui, Um pouco no Velho Testamento. um pouco ali. Um pouco ali em el Novo Testamento. ¿Por quê? Porque o que fala no Velho Testamento fala no Novo Testamento. Por isso, em outra aula eu falei, nós falamos que Cristo vem em volume de livro. Okay? Porque eles falam dele em el Velho Testamento. Para você entender a palavra de Cristo, você tem que entender a palavra de Moisés. Porque Moisés falou de Cristo. Keep going. Pelo que, por lábios estranhos, Lábios estranhos. Agora eu estou falando com lábios estranhos. Eu sou americano, eu nasci aqui. Mas eu falo inglês e falo espanhol. Ultimamente eu aprendi como falar português. Lábios estranhos. Outra língua. Go ahead. e por outra língua, E por outra língua. Go ahead.
falará a este povo. Isso porque hoje estamos falando a vocês no Brasil. Com outra língua. Português não é sua língua. Português é uma língua de escravatura. Ok? Quando Portugal chegou ao Brasil e eles tomou controle sobre todo o país. Logo, em Amazonas, gente de São Paulo, de Rio de Janeiro, toda essa parte, Minas Gerais, aí agora todo mundo fala português. Não são de Portugal, mas falam português. Ok? E aí? João 3. E 5. Outra vez. João, capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Go ahead. O que é nascido da carne é carne. Se você nasceu para pecado, nasciste para pecado. Leia. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Pero se você nasceu para Espírito, para a palavra de Deus, você vai ficar na palavra de Deus. Eu falei carne. Carne é pecado. Vai a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36, versículo 9. Livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 9. Porque eis que eu estou convosco, eu me voltarei para vós, e sereis lavados e semeados. Porque eis que eu estou convosco, e me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. Yeah. E multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, a toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. E multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão. A vós farei habitar como antes, e farei vosso estado melhor que nos vossos princípios. Por que eu leí isso primeiro? Porque João 3,16 fala isso. João 3,16. João, Capítulo 3, capítulo 3. versículo 36, 16. Yeah. Livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Ok, vamos entender João 3,16. Leia outra vez. Porque Deus amou... Para aí. Deus. Quem é Deus? Para você entender isto, você tem que entender quem é Deus. Veja Lucas, capítulo 1, versículo 68. Okay. Lucas, capítulo 1, versículo 68. Bendito o Senhor, Deus de Israel. Oh, Deus é Deus de Israel. Você não saiba que Deus é de Israel? Deus é Deus de Israel. Leia outra vez. Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Seu povo. Seu povo. Na língua possessiva. Exato. That's it? Sim. Okay. I know there's more, 9. Sim. Ok. but I want 68 only. Sim. Veja Salmo 78, versículo 52. Falando
Joel 3:16. Você tem que... You gotta break it down. Você tem que aprender inglês também. 78, Break it down, right? 78 e quê? 5? 78, versículo 52. 52. Eu falei break it down, translate. Que fala break it down? O que está falando a Bia acerca de break it down? Explicar profundamente. Right. Vamos dizer, break it down. Você fala rompe, right? Derrubá-lo, Break it down, quebra-lo. Você está falando por quebra-lo, mas não é isso. Break it down é, como você falou, explica profundamente. Explica profundamente. Well, agora vamos explicar profundamente o que é João 3:16. We gotta break it down. Ok? So, você em Brasil, essa palavra para você. Para aí! Break it down! Ok? Aprende disso. Break it down. Explica profundamente. Go ahead. Ok. Versículo 65, né? Sim, irmão. Ok. Então o Senhor despertou como de um sono, como valente que o vinho excitasse. No, 78, 52, right? Yeah, 78, Oh, 52. 50, ok. Mas fez Salmos 68, versículo 52. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto, como a um rebanho. A rebanho é Israel. Go ahead. Okay. E os guiou como segurança, e não temeram. Mas o mar cobriu os seus inimigos. E conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. Qual monte está falando esse? Ele, go ahead. E expulsou as nações de diante deles. E dividindo suas terras, las deu por herança e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Isso é sua gente, sua povo, Israel. Daí, veja Isaías 43, versículo 3. Isaías 43 e versículo 3. Libro de Isaías, capítulo 43, versículo 3. Porque eu sou o Senhor de tu Deus. Ainda está falando de Deus. Deus em Joel 3:16. Lembra? Um pouquinho aí, outro pouquinho allí. Ok? Leia. Porque eu sou o Senhor tu Deus, o Santo de Israel. Outra vez está falando do Israel. Por a Bíblia está falando de Israel. Go ahead. O teu Salvador. Sua Salvador. Go ahead. Do Egipto por tuas resgate. Resgate. Você sabe o que é resgate? É como uma pessoa. Se você não tem $1 milhão americano, nossa, eu vou matar a essa gente. Que vai ser a gente, vai buscar $1 milhão porque não quiser matar a gente. Deus está falando, eu di a Egipto. Egipto é um país muito grande. Muito forte. Nessa instância é um reino muito forte. Ele derrubou Egipto. Para quem? Para nosso Israel. Israel é um país muito chiquito, muito pequenino. Comparado a Egipto, que é muito grande. Mas é a diadema especial. Israel. Moreno, latino, índio, nativo, brasileiro. Nós somos gente muito especial no mundo. Todo mundo quiser tem a nosso. Okay? Mas eles não quiserem nossos problemas. Go ahead. Por teu resgate, e a Etiópia seba por ti. 3 países Deus deu. Em que? E a Etiópia é seba por ti. Leia em princípio. Porque eu sou o Senhor tu Deus, o Santo de Israel, e o tu Salvador. Dei ao Egipto por tu resgate. Resgate, isso é. Ele deu resgate aí. Ele deu Egipto, Etiópia e Seba também para nosso resgate. Deus faz isso por nós. Esse é Deus, Deus de Israel. Daí, 1 Crônica, capítulo 17,
versículo 24. Você vai aprender quem é Deus hoje. Empieza de 21. 20. 20? Ok. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 20. Senhor, ninguém há como tu. Não há Deus como Deus. Deus é todo-poderoso. Não há outro Deus. Good? E não há Deus fora de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. Porque está escutando isso agora por nosso lendo. Lavamento da palavra em Cuscutó. Go ahead. E quem há como o teu povo Israel? Não há nada, como eu falei agora mesmo, não há nada como moreno, como latino, índio, nativo, brasileiro. Não há nadie como nosso. Somos especial. Go ahead. Única gente na terra, a quem Deus foi remir para seu povo. Ele redimiu, como falamos agora mesmo em Isaías 43:3. Ele deu 3 países por nosso. Go ahead. Fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo. Como? De diante do teu povo. Ele quitou nações. Egipto, okay? Etiópia, Seba, 3 nações somente. Aí. Go ahead. Lançando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito, Go ahead. e tomaste o teu povo Israel. ¿Qué? E tomaste o teu povo Israel. Israel é povo de Deus, povo de Deus. Entendeu? Agora está entendendo quem é Deus em Joel 3:16. Porque nenhuma pessoa ninguém aprendeu quem é Deus. Não tomado tempo para ler quem é Deus. Agora estamos lendo quem é Deus. Israel é povo de Deus. Não todo mundo, como ustedes entendem em Joel 3:16. Vamos ensinar isso. Go ahead. E tomaste o teu povo Israel para ser teu povo para sempre. Para quê? Para sempre. Não para um momento. Para sempre. Para sempre. Go ahead. E tu, Senhor, lhe fostes por Deus. E ele foi para Deus, para eles, ou seja, para Israel somente. Go ahead. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo e acerca da sua casa seja certa para sempre. E faze como falaste. E faze como falaste. Ele está pedindo que ele faça como ele falou. Deus, go ahead. Confirme-se com efeito. Confirme que? Confirme-se com efeito. Com efeito, go ahead. E que o teu nome se engrandeça para sempre. Go ahead. E diga-se. Diga-se. O Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. Deus é Deus de Israel. Go ahead. E Deus para Israel. Deus para. Lê outra vez. Deus. E Deus para Israel. Para Israel, não para o mundo inteiro. Agora é mundo inteiro porque israelita foi esparcido no mundo inteiro. Agora é para o mundo inteiro. Mas mundo, que é esse mundo? Veja Joel 3:16. Antes que eu fale do mundo, quero falar de amor. Abiel gosta muito de amor. Como o Walter Mercado. Amor. Né? Paz e amor. João 3, 36. Joel capítulo 3, versículo 16. 16. Yep. That's going to be the main scripture. João capítulo 3, versículo 16. Break it down. Porque Deus amou o mundo. Tá, para aí. Lê outra vez. Porque Deus amou. Para aí. O mundo. Amor. Para aí. Amor. Vamos falar amor. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Desculpa. Antes disso, veja segundo Joel, nas cartas, Novo Testamento. Segundo Joel, capítulo 5. 6. 6.
E logo 1 João 5:3. Segundo livro de João, capítulo 1, versículo 6. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é um mandamento, como que já desde o princípio Desde o ouviste. princípio de Gênesis até agora em Apocalipse, porque estamos no tempo do Apocalipse. O mundo vem à destruição. Ler outra vez? E a caridade é esta, Caridade ou amor é isto. que andemos segundo os seus mandamentos. Você tem que andar nos mandamentos de Deus. Isso é amor. 1 João 5:3. Ok? Tem que ler essa coisa, examinar a escritura. Você está vendo todas as aulas que estamos falando? Todo está conectado, mas você não tem que desarrollar. Need to grow. Para crescer. Para crescer sua vida espiritualmente, você tem que estudar, examinar a escritura. Go ahead. 1 João, capítulo 5, versículo 3. Go ahead. Porque esta é a caridade de Deus, Esto es caridade, esto es amor. Go ahead. que guardemos os seus mandamentos. Você tem que guardar os mandamentos de Deus. Go ahead. E os seus mandamentos não são pesados. Não são pesados, mas o que faz que os mandamentos sejam pesados é a gente que rodeia a você. Ok? Você não fuma maconha. Ok? Mas tem amizade ainda fumando maconha. Ô, irmão, o que passou? Oh, tudo bem. O que passa com você? Você não fuma maconha mais? Toma. Não, eu estou estudando a Bíblia. Pero a maconha vem do mundo, sim? Deus formou o mundo, sim? Sim, tem razão. Eu amo a Deus. Não. Por isso eu falo, porque não fuma Poison Ivy? Poison Ivy vem da terra. Poison Ivy é uma mata, uma planta que faz que você tenha muito picor. Cócegas. Cócega? Cócegas. Cócegas, Que, sim, que muito. fazem cócegas. Sim, muito. E faz a pele vermelha. Muito terrível. Mas eles não utilizam essa mata para fumar. Go ahead. Ok. Continua? Yeah. Ok. E porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Where you reading from? 1 João? Good. That was it. Ok. Eso es amor. Agora, de aí. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. You get Joel 2, versículo 27. Porque estamos falando de amor. Amor. Amor não é, irmão, eu te amo. Ele me prestou $20 americanos. Eu falo, irmão, você é um homem muito bem. Eu amo você. Ei, irmão, você tem dinheiro que eu prestei? Não tenho. Mas tenho algo muito mais. Eu tenho muito mais valoroso. Meu amor para você. Não, Você não pode pagar a petróleo com amor. Não pode pagar seu carro. Não pode pagar a renta com amor. El landlord, ¿cómo se llama landlord? Landlord. You're getting hard words, man. Eu tenho que pensar um pouco mais. O aluguel é a pessoa que Dono. Landlord, senhorio. Senhorio Senhorio da casa. Senhorio da casa é, oi, a renta, aonde está? Oh, não tenho hoje, mas eu tenho amor, que é bastante para o mês inteiro. O senhor Barriga, Não. chavo. O senhor Barriga do chavo. Não, man, não pode pagar com amor. Você tem que pagar com trabalho e com dinheiro mais. Go ahead. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Deus amou a quem?
Porque Deus amou a quem? Go ahead. Porque povo santo es o Señor tu Deus. Oh, go ahead. O Señor tu Deus te escolheu para que le fosses a su povo próprio de todos os povos sobre a terra. Porque há muitos povos no mundo, mas Deus ama a povo somente, que é quem? Israel. Go ahead. Is that 7? Não. Go ahead. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu para que porque a vossa multidão era mais do que é de todos os outros povos, pois vós eres menos em número de todos os povos. Somos menos. Deus amou a nós porque nós era menos em todos os povos. Todos os povos. Okay? That's up to 7? No, it's 8 now, is the point. All right. Go ahead. Mas porque o Senhor vos amava, Oh, amou quem? Amava a Israel. Go ahead. e para guardar o juramento que jurava a vossos pais, Com quem? o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa de servidão, da Nossa. mão de Faraó. Nosso padre é Abraão, Isaac, Jacob, que é Israel. Okay? Essa é a promessa que ele faz com eles. Okay? Daí, Joel, capítulo 2, versículo 27. O livro de Joel, capítulo 2, versículo 27. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, Oh, está no meio do Israel. Não está falando outro país. Cada escritura está falando de Israel. Que é o problema de você? Que é o problema de você? Você que são na igreja, você pastores que estão falando outra coisa que não está na Bíblia. Por que você continua falando mentira? Tá bom, não vou atacar aos pastores hoje. Eu vou falar da Bíblia. Go ahead. e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, A Bíblia fala que Deus está no meio de Israel. Go ahead. e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais. E ninguém mais. Come on, man. Break it down. E ninguém mais. E ninguém mais. Eu não sou Deus para todo mundo. Vamos ler Joel 3:16 um momento. Go ahead. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Por quê? Porque hoje temos vergonha. Por quê? Porque não saiba aonde somos no mundo. Ok? Não saiba. Somos morenos, somos latinos, índio, nativo, brasileiro. Aonde somos? Onde ficamos? Com Deus. Aí está, claramente. Let's go to Joel 3:16. Livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de Para tal aí. maneira. Mundo. Aí mesmo, Abiel, mas a Bíblia fala mundo, that's it. Mundo é todo mundo, ok. E nós só leímos em Deuteronômio 7 e Joel 2. Leímos que Deus está em meio de Israel e nada mais. Aí somente está falando que não é todo mundo, mas vamos ler, porque é Novo Testamento. Go ahead. Read it again. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu a seu Filho unigênito. Mundo. ¿Qué es mundo? Lea Isaías 45, versículos 17. Yeah, we're going to get there. Yeah, no, it's in there. I want to see what porque en inglés fala world without end. Muito Bíblia fala siglo. Eu não leí Isaías 45, 17 em português. É a primeira vez que eu vou ler isso. Okay. Okay. Isaías, capítulo 45, versículo 17. Good. Mas Israel é salvo pelo Senhor com uma eterna salvação. Israel está salvo por uma salvação eterna. Go ahead.
Pero que não sereis envergonhados Ah, por quê? Porque você não sabe quem é você com Deus. Você tem vergonha nisso, ok? nem confundidos em E todas, também estão confundidos com religião. Qual religião é de Deus? Católico, cristianismo, católico, não sei. Espiritismo, palero, santeria, eu não sei. Go ahead. em todas as eternidades. Oh, quê? Em todas as eternidades. Suternidade? Sim, Eternidade. em todas as eternidades. Eternity. Eternity, yeah. In all eternities. Eternidade. Eu vou buscar definição de eternidade para que você... Porque eu não vou mudar dessa escritura porque não diz mundo. Diz eternidade é porque é mundo. Mas tenho que ensinar prova disso. Alright? Eternidade... Nosso povo é visual. Definição. Nosso povo é visual, so o capitão vai ensinar a você. Eternidade. Muito longo. Eternidade. Significado eternidade não é designário. Here we go. Porque Almeida, vida eterna, a vida futura. Né? Duração, sempre princípio e fim. Qualidade daquilo que é eterno. Desde tempo memorial. Momento. What you got? Yeah, I got that, but there's something else. Eternidade, right? Parecida. Eternidade. Para sempre. Right? Se você vai em outra Bíblia, it says eternidade in yours as well? Yeah. Okay. But John 18:20. Vea João 18, versículo 20. Okay. Yeah. Duração longa. João capítulo 18, versículo 20. Jesus lhes respondeu: Eu falei abertamente ao mundo, So Deus, Cristo, falou abertamente ao mundo. Go ahead. e sempre ensinei. Ao mundo. Go ahead. Eu sempre ensinei na sinagoga, Que tipo de gente fica na sinagoga? Go ahead. e no templo onde todos os judeus Onde todos os judeus, gente de Judá. Go ahead. se ajuntam, e Na nada dizem oculto. sinagoga. João 17, versículo 9. João 17, versículo 8? Não. Yep. Ok, versículo 8. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Quem enviou a ele? Quer read it again? Ok. João capítulo 17, versículo 8. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram em me enviaste. Nine. Nove. Ok, 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, Ele não roga por o mundo. mas Ele está nos rogando para o mundo inteiro. Você entendeu o que Cristo falou? Cristo não veio para todo mundo. Ele falou a uma gente somente. Go ahead, read it again. eu rogo por eles, Eu rogo por eles. Go ahead. não rogo pelo mundo, Esse Cristo que estou falando, eu estou rogando por o mundo. mas por aqueles que me deste, Para eles que... Por quê? Porque Deus lhe deu a Cristo, povo do Israel. Não todo mundo. porque são teus. Ok. Ezequiel 36, versículo 8. Leímos esto, mas vamos ler outra vez.
Sim, eternidade por muito tempo, mas a palavra que fala mundo há três palavras. É cosmos em grego, cosmos, ion e oikomen. Essas são três palavras em grego. Ion em grego é eternidade em português. Essa palavra é mundo. Ion é tempo, major division of geological time. You see that? Damn. Tempo igual a 1 bilhão de anos. Ion. Ok? Leia. Ok, Ezequiel 36, versículo 8. Ok. Ezequiel 36, versículo 8. Go ahead. Mas vós, os montes de Israel, vos produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para meu povo de Israel. Para meu povo Israel. Go ahead. Porque estão prestes a vir. That's up to 9. Ok. Porque eis que eu estou convosco. Eu estou convosco. Come on, man. Demasiado de prova que Deus é somente para israelita. Go ahead. Okay. E estou convosco. E eu me voltarei para vós. Eu me voltarei porque ele voltou em contra nosso, porque nós voltamos em contra dele. Go ahead. E sereis lavrados e semeados. Agora, Ezequiel, capítulo 25, versículo 14. Livro de Ezequiel, capítulo 25, versículo 14. E exercerei a minha vingança sobre Edom, pela mão de meu povo de Israel. E farão em Edom segundo a minha ira. Edom são a gente de Europa que tomou conquista sobre o povo de Israel, aqui em escravatura também. Entendeu? Esaú, Edom, eles foram em contra de Israel. Go ahead. E segundo a meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Jeová. Quando ele traz a bomba nuclear no mundo. Daí, Joel 3,16. João. Livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo. Deus de Israel, amor é seguir os mandamentos. O mundo é Israel. Leia. De tal maneira que deu a seu filho unigênito. Filho unigênito. Quem é filho unigênito? Mateus 1, versículo 21. Mateus 1, versículo 21. Quem é filho unigênito? Mateus capítulo 1, versículo 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Cristo, go ahead. Porque ele salvará seu povo dos Ele salvará quem? o seu povo Seu povo, não o mundo inteiro. Seu povo dos seus pecados. dos seus pecados, não o mundo inteiro. Porque ele falou anterior, eu amo, oro a gente que nosso povo que você me deu, não é o mundo inteiro. Ok? Daí, Salmo, capítulo 2, versículo 7. You get Hebreu 5:5. Livro de Salmos, capítulo 2, versículo 7. Recitarei o decreto, o Senhor me diz: Tu és meu filho, e hoje te generei. Esse é Cristo. Get that? Okay. Hebreus capítulo 5, versículo 5. Assim também Cristo se não glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Aí está o precepto, vê? Linha sobre linha, regra sobre regra. É uma perfeito exemplo de linha sobre linha.
Ok? Regla sobre regla. Porque isso é Velho Testamento, Novo Testamento. Falou a mesmo. Você tem que fazer a conexão na Bíblia. Entendeu? Daí, leia João 3, versículo 16. Livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu a seu Filho unigênito, para que todo aquele... Oh, para aí. Você viu, Abiel? Todo aquel. Ok. Atos, capítulo 2, versículo 22. E você vai a Atos, capítulo 13, versículo 26. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele. Oh, você viu, Abiel? Amém, glória a Deus, será na Bíblia. Não. Siga lendo. Varões israelitas, Varões israelitas. escutas estas palavras. Esta palavra não é para todo mundo, irmãos e irmãs. Varões, quê? Israelitas, Varões israelitas. escuta estas palavras. Ele quer dizer que israelitas escutem essa palavra. Não o mundo inteiro. Go ahead. Daí. É Atos, capítulo 13, versículo 26. O livro de Atos, capítulo 13, versículo 26. Varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, Oh, go ahead. e os que dentre vós temem a Deus, Aham. a vós é enviada a palavra desta salvação. Lê-la outra vez. Varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, Porque Abraão era padre de quê? De muitas nações. Go ahead. e os que dentre vós temem a Deus, Go ahead. a vós é enviada a palavra desta salvação. Read on. Por não terem conhecido a este, o que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Isso é a gente de Israel, porque fala de Jerusalém, não o mundo inteiro. Entendeu? Come on, man. Daí, Salmo 50. E aí vamos acabar. Salmo 50. Salmo 50. E vamos aí a ponto. Salmo 50. Empieza 16. Salmo 50, versículo 16. Mas ao ímpio diz Deus: Impíos de Deus. Impíos está falando de outras nações. Go ahead. que tens tu que recitar os meus estatutos? Você que são de Europa, de outras nações, que estão fora de moreno, latino, índio, nativo brasileiro, gente que moram fora deles, go ahead. E quero tomar o meu conselho na tua boca. Você não tem nada a ver com minha Bíblia e com minha promessa para a gente de Israel. Go ahead. Pois aborreces a correção. Por quê? Porque puso nosso povo em escravatura muito forte, muito longa escravatura. Go ahead. E lanças as minhas palavras para detrás de ti. Porque eles não utilizam a Bíblia para a justiça. Ninguém utiliza a Bíblia para a justiça. Go ahead. Quando vês o ladrão, consentes com ele. As nações, a América, tem promessa com ladrão. Outras nações que roubam nosso povo. Go ahead. E tens a tua parte com adúlteros. Right, por quê? Porque eles vêm a nosso povo para quê? Para fazer adultério, fornicação com nossas mulheres. Go ahead. Solta a tua boca para o mal. A boca da América, a boca da política e tudo isso, tem boca para mal. Go ahead. E a tua língua compõe o engano. Como o quê? Como sua pastora hoje. Go ahead. Assentas-te a falar contra teu irmão. Por quê? Por um tempo, americano, Isaú, edomita, eles eram irmãos do nosso. Go ahead. Falas mal contra o filho da tua mãe. Go ahead. Estas coisas têm feito, e eu me calei. Pensavas que era como tu. Eles pensou que Deus é como edomita, porque eles pintou um Cristo branco que não está na Bíblia.
Cristo é um homem negro, como nós falamos aqui na outra aula, falando a revelação de Jesus Cristo. Okay? Mas eu te arguirei e a sua ordem. Tudo porei diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isto, vós esqueceis de Deus, para que vós não façam pedaços sem haver quem vos livre. Nossa, ali. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Somente para israelita. E com isso eu falo, shalom. Shalom. Shalom.